Olá, então, a pedido de muita gente, eu decidi fazer um vídeo a explicar a matéria de Química, que eu vou ter teste amanhã. Então, pronto. Ah, eu primeiro vou falar... Assim, eu não sei especificar, sobre o que é que eu vou falar, estão a ver? Porque é literalmente toda a matéria de Química que está no nono ano, pelo menos até eu ser avaliada. Mas pronto, mas já está, muito à volta da tabela periódica, estão a ver? Então, pronto. Enfim, primeiro falar do básico, e já é do oitavo ano, que é assim, o átomo ele é constituído pela nuvem eletrónica e pelo núcleo. O núcleo tem prótons e neutrões. Os prótons são partes do átomo de carga positiva e os neutrões são de carga neutra. Enquanto os eletrões são de carga negativa. Pronto, é assim, o núcleo ele é muito pequeno e denso. Ou seja, ele é que vai decidir a massa do átomo. Pronto. Enquanto a nuvem eletrónica é os eletrões são 1800 vezes aproximadamente mais pequenos do que os prótons e do que os neutrões. Ou seja, isto quase que não importa quando se vai ver a massa do átomo. Então pronto, mas importa no tamanho, porque ocupa uma grande área à volta do átomo. Pronto. Ou seja, os eletrões, a nuvem eletrónica é o que decide o tamanho do átomo. Isso é medido a partir do raio do átomo e em picómetros, que é para terem noção, é 1,10 elevado a menos 12 de 1 metro. Pronto. Enfim, isso é matéria do ano passado. Agora vou falar deste ano. Enfim, vou falar sobre os elementos químicos, que é vou começar a falar da tabela periódica, é exatamente isso. Mas pronto, é assim, cada elemento químico, que é cada átomo, ele tem uma característica própria, que é o número atómico. Por exemplo, tenho aqui o hidrogênio, tem 1 do número atómico e é um único átomo, um único elemento químico que tem 1 de número atómico. E esse número atómico indica a quantidade de prótons e a quantidade de eletrões. Ou seja, o hidrogênio tem um próton e um eletrão. E pronto. E depois isso é definido por o Z. Quando aparecer indica o Z, é o número atómico. E depois, o que é indicado por o A é a massa. A massa era o que eu tinha dito antes. É os prótons mais os neutrões. Pronto. Enfim. Agora, a massa não é característico do elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio pode ter até 3 tipos, se não estou em erro, de elementos químicos, de átomos, que pode ter. Porque imagina, a massa já não é definida pelos prótons. É mais porque os prótons vai ser igual ao número atómico. É definida pelos neutrões. Pronto, porque vai ser o número atómico mais os neutrões que vai ser a massa. Por exemplo, pode ser o prótio, e estou a falar do hidrogênio, que é quando não tem neutrões, literalmente. Pronto, que é igual, tem só um de massa e um de número atómico. Pode ser deutério, que tem 2 de massa e 1 de número atómico. Ou pode ser trítio, que tem 3 de massa e 1 de número atómico. Pronto. Enfim, depois existe isto aqui todos que eu disse agora são isótopos. Isótopos são elementos químicos que têm igual número atómico, ou seja, é o mesmo elemento químico, mas que têm diferentes números de massa. Pronto. Enfim, agora já vou falar de outra coisa totalmente diferente. Vamos ver que falar da distribuição eletrónica. Assim, a distribuição eletrónica é uma forma que se distribuem os eletrões no átomo. É assim, o modelo que se fala hoje em dia é o modelo quântico, o modelo da nuvem eletrónica. Mas anteriormente, foi descoberto pelo Niels Bohr, outro modelo atómico, que é o dos níveis de energia, e isso daí aplica-se no modelo de hoje. Ou seja, os eletrões eles não estão espalhados à volta do átomo. Eles seguem uma órbita e essa órbita ela é definida, os eletrões que estão lá, acerca de uma coisa que eu já vou falar. Enfim. E pronto, é assim. Existem vários níveis, eu acho que no total são 7, se não estou em erro. Mas pronto, porque já foi matéria que eu já dei há algum tempo. Mas pronto, e esses níveis, cada nível aguenta uma quantidade certa de eletrões. O primeiro nível aguenta 2, o segundo nível aguenta 8, o terceiro nível
aguenta 18 e o quarto nível aguenta 36. Mas normalmente nunca se chega ao 36, chega-se no máximo até ao 18. Aliás, eu acho que no ensino de Portugal, até ao 9º ano, nem se fala do 18. Fala-se tipo até ao átomo número 20 e pronto, só que a minha professora quer que saibamos sempre mais. Mas pronto. Isto aqui é organizado como? É assim. Por exemplo, o hidrogênio ele só tem um número atómico, ou seja, tem um elétron e vai ocupar o primeiro nível e nem vai ocupar inteiro. Enquanto o hélio vai ocupar o primeiro. O hélio vai ocupar o primeiro nível inteiro. Mas agora falando do lítio. O lítio tem 3 de número atómico, ou seja, 3 elétrons. Ou seja, ele vai ocupar o primeiro nível inteiro e vai ainda precisar de um do próximo nível. Estão a ver isto sempre assim. Agora existe uma regra. É assim, o 2 completa o 2, pronto. Depois completa o 8, ok. Depois vai-se para completar o terceiro nível, que é preciso chegar a 18. Mas tens, por exemplo... deixem-me fazer contas, ok? 23. Por exemplo, o número atómico 23. Ele ocupa o primeiro nível, 2. Ocupa o segundo nível, 8. Ou seja, já foram 10. Agora é para ocupar o próximo. E faltam 3 elétrons para se dividirem. E não chega ao 18. Ou seja, o que eles vão fazer, vão se dividir. Vai ficar 8 no próximo nível para ficar estável aquele nível. E depois 8 falta 5. E esses 5 vão ficar no próximo nível. Estão a ver? É assim, só se vai chegar até ao 18 se ocupar o 18 e for preciso mais. Se não, divide-se em 8. Estão a ver? Pronto. Enfim. Agora, existem 2 tipos de elétrons. Existem elétrons de valência, que são os elétrons que estão no último nível. E os do CERN, que são os que estão no resto. Estão a ver? Os que não são de valência, literalmente. Pronto. Ok, agora por enquanto estou a falar de átomos e dos níveis eletrónicos. Agora eu vou falar dos íons. Porque assim, existem átomos que são sem carga, não têm carga. Depois existem íons. Íons podem ser cations ou aniões. Pronto. Cations é quando é positivo, aniões é quando é negativo. Agora eu vou explicar como é que eles se formam. Porque na tabela periódica está tudo positivo, são átomos. Pronto. Vou-vos falar agora de quando fica o catião, depois vou falar de quando fica um anião. Para ser um catião, tem de ficar positivo, ou seja, isto resulta tudo em perder elétrons de valência. Estão a ver? Ou seja, perde um elétron de valência. Por exemplo, o sódio. Ele tem 11 de número atómico, ou seja, tem 11 elétrons e 11 prótons. Imaginem que ele... Porque isto aqui resulta tudo a tentar manter estável. Porque, é assim, um átomo ele está estável quando o último nível está completo. Ou seja, eles todos têm tendência em perder ou a ganhar elétrons. Pronto. O sódio, por exemplo, a sua distribuição é 8, não é 2, 8, 1. Esse 1 que está aí, ele... É assim, existem 2 opções. Ou entraria 7 ou sairia 1, mas é muito mais fácil sair 1. Ou seja, neste caso, sai um elétron e vai ficar 2, 8. Pronto. Mas aí, nesse caso, supostamente já tem 10 elétrons e aí não está a condizer com o número atómico. Por isso eles fazem o sódio do número atómico 11, só que agora ficaria com mais. Porquê? Porque ele perdeu um elétron, ou seja, existe mais prótons do que elétrons, ou seja, está positivo. E é sempre assim. Isso aí nos cations. Nos aniões é praticamente a mesma coisa, só que é quando eles... Por exemplo, eu guardei o exemplo de quando saía um elétron, mas, por exemplo, se tiver 7, o último nível, os 7 elétrons de valência. Neste caso não vão sair 7, vão entrar um elétron. Ou seja, vai entrar um elétron, vai ficar negativo, porque vai haver mais elétrons do que prótons. Pronto, e é sempre assim. Como é que se formam os... Pois, vou dar um exemplo. Vou ver aqui na minha tabela periódica, ok? Por exemplo, o cloro tem número atómico de 17, seria 2, 8, 7. Não iria entrar, não iria sair 7, iria entrar 1. Então pronto, depois seria, o cloro é cloro menos, porque pronto, entrou mais um elétron, e depois isto entra de quem? Eu já vou falar mais à frente, mas isto só para entenderem agora mais ou menos. Isto aqui, os átomos vão se ajudando só aos outros, ou seja, por exemplo, sai de um, entra no outro. Pronto. Enfim, agora vamos parar de falar sobre isto para já voltar a falar depois e vamos falar sobre a tabela periódica.
como é que ela é organizada? É assim, primeiro vamos falar, isto aqui não é muito importante, mas a minha professora pôs na matriz, então pronto, que é a primeira tabela periódica foi feita em 1869 pelo Mendeleev. Tinha só 63 elementos químicos e ele deixou espaços em brancos porque ele achava que ia haver algum átomo com aquele número atómico e depois no futuro foi descoberto átomos com esse número atómico. E pronto, e não estava organizado em grupos e em períodos, que é como está atual, a tabela periódica atual, estava organizada por números atómicos. Pronto, tipo 1, 2, 3, 4, e assim em diante. E pronto, enfim, agora vou falar da atual. Enfim, é assim, a atual, ela está dividida em grupos e os grupos é o que está em cima. Pronto. Eu, a partir de vou deixar aí uma imagem de uma tabela periódica. Então, pronto. Para conseguirem perceber melhor. Mas os grupos é o que está em cima. E, por exemplo, esta tabela periódica tem duas partes especiais. Que é os elementos representativos, que são os elementos que se fala mais por pessoas que cumprem as regras que eu vou falar a seguir. Pronto. E os metais de transição. Pronto. Estes metais de transição é o parte da tabela periódica e que não cumprem as regras. Ou seja, pelo menos no ano não é falado. Pronto. Enfim. Agora, falando dos metais os elementos representativos, eles seguem uma regra que é assim, o grupo 1 tem um elétron de valência, o grupo 2, 2 de valência, mas depois saltam todos os de transição e depois vai-se para o grupo 13. O grupo 13 tem 3 de valência e depois o 14 tem 4 de valência e vai seguindo isso assim. Ou seja, o grupo indica os elétrons de valência. E aí também é fácil de ver o que eu estava a dizer atrás, porque se vai ter um de valência, ele vai precisar de perder um para ficar estável. Então consegue-se ver que ele vai ser positivo. É assim que se vê depois tendo a tabela periódica, isso tudo. Enfim, e depois os períodos indicam os níveis de energia, ou seja, por exemplo, o sódio. Eu tinha dito que a distribuição eletrónica era 2, 8, 1. Tem 2, 8 e 1. Tem 3 níveis de energia, está no terceiro período. E pronto. Agora existem vários grupos da tabela periódica com características parecidas. É assim, que normalmente estes grupos dividem-se nos grupos da tabela periódica, estão a ver? Porque os grupos têm características parecidas. O primeiro grupo é o grupo dos alcaínos, o segundo é o dos alcaíno-terrosos. Depois salta-se tudo, vai-se para o grupo 17. O grupo 17 é o dos halogénios e o grupo 18 é dos gases nobres. Pronto, depois existe a parte dos metais, os semimetais e os não metais. Pronto. E é isso que eu tenho aqui sobre a tabela periódica. Enfim. Pronto. Agora eu vou falar da propriedade química dos não metais e dos metais. Os não metais são aqueles pequeninos que estão naquela parte que vocês devem estar aí a ver no ecrã da tabela periódica. E pronto. É assim, vou dar uns exemplos, que é o enxofre, o fósforo, o iodo, o cloro, o bromo e o carbono. E pronto. Agora, características desses. É assim, eu vou dizer características agora básicas, mas eu acho que o mais importante é o que eu já vou dizer a seguir. É assim, eles não apresentam brilho metálico, são maus condutores elétricos, fragmentam-se com facilidade, não são dúcteis, ou seja, não dá para fazer tipo fios elétricos. Eles à temperatura ambiente são sólidos, líquidos ou gasosos. Pronto. Em geral, os sólidos têm temperaturas de fusão baixas e os líquidos têm temperaturas de ebulição baixas. Pronto, têm tendência a formar aniões. Porquê? Porque eles estão daquele lado da tabela periódica, ou seja, vão ter, por exemplo, 6 ou 7 de valência. Por isso, eles vão precisar de receber e vão ficar aniões. E depois reagem com o oxigênio formando óxidos e pronto. E agora vou-vos explicar esta parte. É assim, vocês sabem, isto é tanto para os metais e tanto para os não metais. As coisas, elas ardem, ou seja, eles têm uma reação de combustão. Por exemplo, vou dar um exemplo daqui de um não metal, que é um enxofre. É assim, um enxofre, ele, ao reagir com o dióxido do ar, com a impulsão da reação de combustão, ele vai originar óxido de enxofre. Pronto, isso com todos, com o não metal ou com o metal. Ou seja, é um não metal, agora que estou a falar de não metal, mas isto aqui é igual para os não metais e para os metais. Eles reagem com o dioxigênio do ar numa reação de combustão e vão originar um óxido do metal ou do não metal. Pronto. Agora falando dos não metais, esse óxido de não metal ele vai reagir com água e vai originar um ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico.
é o ácido do enxofre. Pronto. Ou seja, isto é uma diferença que eu acho que isto é o mais importante saber sobre eles. É assim, os metais e os não metais, formam óxidos numa reação de combustão. Mas esse óxido a reagir com a água dos não metais, esse óxido de um não metal a reagir com a água vai originar um ácido. E esses ácidos são bastante perigosos. Pronto. Agora vou falar das propriedades dos metais. Pronto. Vou dar uns exemplos, que é o alumínio, o mercúrio, o cobre, o magnésio, o ferro, o ouro. Enfim, agora isto são as características mais básicas, que são opacos, cinzentos, são densos, são maleáveis e dúcteis, ou seja, são bons para fazerem fios, tipo o cobre. Existem muitos fios de cobre. Pronto, são bons condutores da eletricidade e do calor, são sólidos à temperatura ambiente, o mercúrio e o césio é que são líquidos. Pronto. O césio é que são líquidos, enganei. Pronto. A maioria das temperaturas de fusão são elevadas, pronto, tendência a formar cations, porque a maioria são todos daquele lado. E aqui eu não estou a falar dos metais de transição, estão a ver? Porque isso é mais complexo. Mas pronto, a maioria são todos daquele lado e isso é aquilo que eles têm de perder um para ficar estável, ou seja, vão ter mais prótons e pronto. Enfim, agora isto aqui, como eu já tinha dito, isto é tanto comum para os metais e para os não metais. Eles reagem com o dioxigênio do ar numa reação de combustão e formam o óxido de um não metal ou de um metal. Neste caso estou a falar de metal, estou a falar do óxido de metal. Por exemplo, o óxido de magnésio. Esse óxido de magnésio, pronto, um óxido de um metal, ao reagir com água, ele vai formar o hidróxido de magnésio, por exemplo. Pronto. Isso se for um metal, mas depois existe uma exceção, porque se for um metal alcaíno do primeiro grupo, eles vão formar esse hidróxido de não sei o quê, por exemplo, hidróxido de sódio, mas vão formar hidrogênio também, acho eu, se não estou em erro. Só confirmar, exato, vão formar hidrogênio gasoso. E pronto. E isso que o primeiro grupo ele é altamente reativo. Porquê? Porque eles... É assim, acho que isto foi o que a minha irmã me explicou, ok? Se estiver errado, a culpa não é minha. Eles têm... Porque assim, quanto mais estáveis... Tipo, como só tem... Os do primeiro grupo têm só um elétron de valência. Ou seja, esse elétron é mesmo muito fácil de sair. Ou seja, eles se reagirem com as outras coisas, é muito provável que saia e vai haver essa reatividade. Mas depois, é assim, quando se vai descendo no grupo, ou seja, existe o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, quanto mais vai descendo, mais reativo vai ser. Porquê? Porque vai havendo mais níveis de energia. E isto eu não disse, mas tenho de saber que é assim, quanto mais próximo do núcleo, menos energia tem. Quanto mais longe, mais energia tem. Ou seja, quantos mais níveis, mais energia vai ter. E pronto. Ou seja, quanto a reatividade dos metais, mas especialmente dos metais alcaínos em água, eles vai sendo maior consoante os níveis de energia. Mas pronto, ou seja, recapitulando. Os metais e os não metais, isto aqui é da parte das fórmulas, estão a ver? Porque eu acho que isto é mais complicado. Enfim, os metais e os não metais, eles de uma reação de combustão, eles reagem com o dioxigênio do ar e vão formar um óxido de um metal ou de um não metal. Esse óxido, se for um óxido de metal, ele vai reagir com a água e vai originar o hidróxido. Mas se esse metal for do primeiro grupo, se for do alcaíno, vai originar hidróxido e hidrogênio. E nesse caso, isso é muito explosivo. E vocês podem ver vídeos no YouTube que aparecem vídeos de... Eu fiz essa experiência com o lítio, com o sódio e com o potássio. E no potássio, como vai descendo, vai tendo mais níveis, aquilo cria mesmo fogo. E pronto. Agora, se for de um não metal, esse óxido desse não metal vai reagir com água e vai originar um ácido. Por exemplo, o ácido sulfúrico. É devido a isso. E pronto. Eu já vou, Diana. Enfim, outra coisa que eu não falei é se podem ver átomos no estado excitado. No estado excitado é quando eles não estão a cumprir os níveis de energia, porque normalmente é devido a alguma energia que as pessoas dão. A minha professora explicou-me isto de uma forma muito fácil, que era, por exemplo, com uma escada. É assim, quando eu empurro a bola, por exemplo, a subir da escada,
É assim, primeiro, é assim, uma bola consegue estar tipo no meio de uma escada, tipo, no meio, está aqui um. Normalmente está sempre a tocar no nível da escada. Mas se eu der uma energia, ela pode ficar tipo no meio, dando a energia. E neste caso é isso que acontece. Se der uma energia a mais, aquilo os níveis podem ficar trocados, mas isso normalmente dura sempre pouco tempo. Mas pronto. Enfim, agora existem as propriedades dos halogénios. Pronto, que a minha professora também quer que eu saiba isso. Eles são muito perigosos, eles são muito reativos, eles formam sais, porque é aquilo. Porque isto também não falei muito bem nisto, mas é assim. Os que têm tendência, por exemplo, os do fim da tabela periódica, eles precisam de eletrões, enquanto os do início, eles precisam de se livrar deles, ou seja, eles juntam-se e formam sais, formam-se compostos iónicos. Pronto. Ou seja, eles formam sais. Pronto. Enfim, agora a propriedade dos gases nobres. Isto aqui, os gases nobres, eles já estão estáveis, porque eles são do grupo 8, ou seja, eles já têm 8 eletrões de valência, ou seja, eles estão estáveis. Ou seja, eles são pouco reativos, porque também não reagem com essas coisas, porque eles já estão estáveis. Pronto. Enfim, agora, isto aqui me dita também que a minha professora quer que eu saiba, que são os elementos químicos no corpo humano. É assim, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem carbono, tem nitrogênio, e são os mais simples. Tem cálcio, tem flúor. Pronto, também acho que não é preciso saber isto muito bem. Mas pronto, mas é isso. Espero que tenham gostado. O vídeo está grandinho. Vai-me dar trabalho a editar. Mas é isso. Espero que vos tenha ajudado. Espero que tenham percebido a matéria. E pronto.